Vamos falar do Galo? Bom, deixa eu só inverter a ordem aqui pra não ser deselegante. Dá boa tarde pro Breno Galante, que já tá por aqui. Tudo bem com o senhor, seu Breno? Boa tarde, Rafa. Hoje a casa tá cheia, né? Pois é, o estúdio tá lotado hoje, hein, velho? Seabra, Pedro Abílio. Hoje o negócio tá bom por aqui. E sua rotina começou logo cedo, né? Que hoje teve City Tour, né? Rapaz, depois de um longo tempo, né? A última vez que a gente ia na Cidade do Galo foi dia 13 de março de 2020. 3 anos, né? Um dia antes daquele Atlético e Vila Nova. Sim. Estreia do Sampaoli lá em Nova Lima. Depois o Atlético, por causa da pandemia, fechou a Cidade do Galo. E a gente não foi mais. Foi uma experiência legal, porque a gente viu algumas mudanças na Cidade do Galo. Gramado sintético, pra base, alguns planejamentos que o Rodrigo Caetano expôs lá, que parece que o Atlético vai mais uma vez crescer de patamar com a estrutura quando ficar tudo pronto. Claro que ainda demanda tempo, uma série de coisas, mas foi muito bacana e a gente poder conviver de novo, né? Naquele tete a tete com os jogadores. A Dimara já fez muito isso. Dimara invadia vestiário pra poder entrevistar. Você era convidado. Você era convidado. Mas porque na sua época, né? Era normal, né? Era normal isso. Os jogadores davam entrevista debaixo do chuveiro e tudo. Hoje tá cada vez mais difícil. Obviamente, gente, eu não ia pra baixo do chuveiro. Vou dizer pra vocês que eu entrava sempre de costas, né? O cinegrafista na frente, sério. Eu de costas, o cinegrafista na frente, né? E aí ele falava pra mim, vem vindo fulano. Aí eu falava, quero. Aí ele falava, ciclano. Eu falei, não. É o próximo. Ô Pedro Abílio, você já esteve na Cidade do Galo, velho? Estive na Cidade do Galo por 2 vezes. Massa, velho. Pouco antes desse fechamento, né? 2 vezes já aqui na antiga Rádio Super. Mas nesse esquema já, de 15 minutos de imagens, de aquecimento, alguma coisinha ou outra que você via ali, a coletiva e tchau pra todo mundo. Benção, né? Tchau e benção. São Paulo, então, né? A Giovana Pires, a gente tem um boletim da Gil aqui. Foi a primeira vez a Giovana na Cidade do Galo. Ela é setorista do Atlético aqui na emissora, tem 3 anos mais ou menos, ela nunca tinha ido à Cidade do Galo. Principalmente porque o Atlético, pós-pandemia, ele decidiu manter o CT fechado, né? Como o Breno falou. Vamos escutar o boletim, acompanhar com imagens também na tela da live aqui da FM O Tempo, para saber o que aconteceu nessa visita da imprensa lá na Cidade do Galo. Boa tarde, Gil. Ei, Rafa, muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Dia realmente de conhecer, de visitar a Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético. A imprensa não vinha aqui há quase 4 anos. Desde março de 2020, lá no início da pandemia, esse centro de treinamento do Galo foi fechado. Só jogadores, comissão técnica que de fato podia visitar o CT, e aí a imprensa ficou de fora. Eu, por exemplo, que cubro o Atlético aqui no Tempo desde dezembro de 2020, nunca tinha pisado por aqui, nunca tinha de fato conhecido a Cidade do Galo. E eu acho que ainda bem que eu aproveitei bem essa vinda aqui, porque eu acho que isso não vai acontecer mais tão cedo. Até porque o Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol do Atlético, que ele mesmo, inclusive, fez esse convite, ele que teve a ideia, disse que não gosta muito da imprensa aqui, ele já tinha falado isso outras vezes, falou que perde um pouco a privacidade do clube durante os treinamentos e as atividades. Ele falou que o que aconteceu hoje foi uma exceção, é um evento, realmente quer, principalmente depois da mudança para a SAF, que isso aconteça com mais frequência, mas não prometeu mais nada e também não vai ser a rotina no clube. O que a gente fez? A gente chegou aqui pela manhã, tomou um belo de um café da manhã reforçado, foi bastante legal essa parte, e depois a gente partiu aqui para o campo 1 da Cidade do Galo para poder acompanhar o treinamento do técnico Filipão, comandando a equipe em preparação para a partida contra o Grêmio, 35ª rodada do Brasileiro, jogo na Arena MRV, no próximo domingo às 4 da tarde. A gente acompanhou parte do treinamento, viu alguns detalhes desse time do técnico Filipão e também pôde conversar com alguns jogadores depois desse treinamento. O primeiro a falar foi o Zarate, o argentino do Galo, que inclusive também está de olho na partida de logo mais entre Brasil e Argentina. Zarate falou sobre a presença da imprensa aqui na Cidade do Galo. Vamos ouvir. Para você, acho que é importante ver um treino de nós, para nós também que você estejam olhando, que estejam atentos a nós, mas é a primeira vez, gostei, tá bom, assim que espero que possam seguir vindo ou como seja a coisa, mas a gente trabalha forte. Quem também falou sobre essa questão da data FIFA, né, dessa pausa para as eliminatórias, foi o Rubens, jogador do Galo, que falou que sentiu falta do nome dele na lista do Ramon Menezes, daquele técnico que está comandando a seleção pré-olímpica. Ele falou que esperava, sim, que o nome dele estivesse ali na última lista da convocação, mas não apareceu. Vamos ouvir o Rubens. Eu esperava bastante essa convocação agora.
não sei, né, como funciona lá. Mas acho que tudo tem um momento, o tempo certo. Eu não fico ansioso para isso. Trabalho no meu dia a dia com certeza é meu sonho, né? O sonho de todo jogador chegar na seleção. Quero muito um dia poder vestir a camisa da seleção. Então, acho que no momento certo, se for de ser, vai acontecer. Guilherme Arana, que esteve na penúltima convocação da seleção brasileira, já sob o comando do Fernando Diniz, ficou de fora dessa última. Paulinho, o atacante do Galo, foi convocado, mas o Arana ficou de fora. Perguntei para ele como é que fica o coração em relação a isso, se a preparação vai ser diferente a partir de agora, pensando sim em voltar à seleção brasileira. Vamos ouvir. Na verdade, minha torcida é a mesma, né, pelo Brasil. Infelizmente não estou lá dessa vez, mas sigo trabalhando, sigo fazendo meu trabalho aqui no Atlético, sempre procurando evoluir e esperando a próxima oportunidade, caso venha aparecer, que eu possa aproveitar e que eu esteja preparado. Para fechar então essas entrevistas, goleiro Everson, uma muralha do Galo nessa temporada, tem feito muito boas partidas, tem jogado muito bem pelo Atlético, principalmente em 2023, e ele comentou sobre esse próximo adversário do Galo. O Atlético hoje tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Grêmio, dono do melhor ataque. Aí o Everson falou o que dá para fazer para tentar parar o time comandado pelo Luis Soares. Além de duas grandes equipes, né? São dois grandes treinadores que têm grandes títulos. Hoje nós somos a melhor defesa, então a gente enfrenta hoje o melhor ataque da competição. Então vamos trabalhar primeiramente para que a gente não possa tomar gol de uma equipe tão qualificada que faz bastante gols. E lá na frente a gente sabe que a gente tem um poder ofensivo muito forte também, jogadores de poder de decisão muito grande, para que a gente possa vencer. Então manter o mesmo suporte lá atrás, não tomando gol ou tomando pouco gols, para que lá na frente o pessoal possa ajudar a gente ser vitorioso. Show de bola, material da Giovana Pires lá na cidade do Galo. Faz falta, né, Pedro Abílio, a galera poder acompanhar um treinamento de perto. Muita coisa mudou lá na cidade do Galo, velho. Porque nesse tipo de atividade você consegue perceber, né, Rafa, a intensidade, a intimidade do treinador com alguns jogadores, a intimidade de alguns jogadores com posições diferentes, com aspectos diferentes, mesmo que você não veja muita coisa no aspecto tático, né? Você consegue ver no semblante, você consegue conversar com alguém, criar fontes e, enfim, entender um pouco mais o dia a dia do clube. Discordo veementemente dessa questão de privacidade. Acho que o clube já tem a privacidade a partir do momento em que ele controla quanto tempo a imprensa vai ficar no CT, e não cobro nem de todo dia. Mas acho que uma vez a cada 15, de repente uma vez por semana, eu acho não que seria nada ruim a gente ter esse contato, não. Eu acho que eu na minha época também, a gente estava falando aqui, chegou num ponto que a gente estava cansado de ir no CT, né? A gente ia todos os dias no CT. Todo dia no CT. Aí tinha entrevista com 3, 4, tinha que escolher, aí a gente fazia aquele lobby da imprensa. Hoje eu tô precisando do fulano, vamos votar nele, aí a galera votava, depois votava no outro e tal. E aí era meio blá 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 também, porque todo dia chegava uma hora que, né? Só que eu acho que uma vez por semana realmente, porque o clube de futebol tem que pensar também, gente, que a imprensa tá lá dentro, não é porque a gente quer, não é legal a gente ir, mas nós estamos passando pro torcedor, é o elo, o clube torcedor. Se o clube tem a TV dele, a TV Galo, a TV Cruzeiro, a TV Coelho e tal, o clube vai mostrar, obviamente, o que lhe convém. É uma assessoria de imprensa, claro. Então, quando abre para a imprensa, mostra um pouco um olhar diferente para o torcedor. Eu acho que é legal pensar nisso também pro torcedor, uma vez por semana que seja, uma vez a cada 15 dias, não sei, mas abrir de vez em quando um pouco é legal também, porque essa coisa, eu não tenho expectativa nenhuma que vai voltar ao que era antes, e nem acho que tem que voltar, mas uma vez por semana é legal. Ô Lelão, você também chegou aí muito a CT e tal, cobria dia a dia de clube também. Qual a importância de ter pelo menos uma visita regular aí dos jornalistas, que eles possam ir aos CTs para trazer informações pro torcedor, né? O público-alvo é o torcedor, Lélio. A gente é apenas um canal para levar essas informações à torcida, né, cara? Sim, mas eu também defendo a privacidade dos atletas, do treinador, porque o ambiente, às vezes, ele tá meio carregado e ali, né, uma faísca pode acabar se transformando num incêndio. Então, eu sou favorável que a imprensa vá, mas sem esse livre acesso de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como o Seabra se lembrou que era. Uma sexta-feira, pontualmente, véspera de um jogo. Você abre ali,
uns 30 minutos, além de uma entrevista coletiva do treinador, que é o que se perdeu aqui no Brasil, né? Você tinha, às vésperas de um jogo, a entrevista coletiva do treinador. Isso não existe mais. O técnico fala apenas após o jogo. Então, eu sou favorável a isso. Agora, a essa, né, presença todo dia da imprensa lá, eu já não sou tão favorável mais não. Bom, são diversas opiniões. Diga, Breno. Não, esse ponto que o Lélio falou aí é importantíssimo, porque o torcedor, ele só conhece o Filipão através de entrevistas logo após o jogo e em alguns momentos, na maioria deles, ele tá nervoso por conta do resultado, por conta de alguma coisa do jogo. Seria uma oportunidade para ver um outro lado do Filipão, para ele poder não explicar o resultado de um jogo, mas explicar talvez um planejamento do time. Claro, isso que a gente tá pensando aqui é quase uma utopia, né? Porque vai contra tudo que o clube quer hoje, né? O Rodrigo Caetano quer blindar o Atlético, o Lélio falou muito bem, mas eu acho que quem perde com isso é o torcedor, sabe? De enxergar. Às vezes você vai lá no treino, várias vezes eu já vi isso, você começa a prestar atenção num jogador que nem é foco, que nem é falado por ninguém. Às vezes o garoto da base, todo mundo cobra. Por que ele não joga? No treino você começa a entender o posicionamento, se ele tá bem, se ele tá treinando mal. Algumas coisas que só no dia a dia mesmo, só no tete a tete. Sair do normal, né? Mas, por exemplo, como não vai mudar essa questão que você tem os 3 escolhidos, ou se o clube escolhe, não sei o que, é muito complicado você fazer algo diferente hoje. Quase todo mundo faz a mesma coisa. Eu orientava sempre a galera que trabalhava comigo a tentar olhar pro que ninguém tá vendo, né? Que é a grande vantagem de você ir no CT, é olhar aquilo que ninguém tá vendo. É isso que vai te dar a matéria, é isso que o torcedor quer saber. O Filipão conversou ali no cantinho com fulano. O Rodrigo conversou ali com o Mariano, sinal que tá andando o negócio do contrato dele. Aliás, Rodrigo, você podia ter contado pro pessoal lá, né? E já falar. O pessoal chegar aqui, o que aconteceu? Eu acabei de subir a matéria do Mariano, pingou a do Lemos. Foi mesmo. Você não contou lá, podia soltar a bomba logo cedo, falava, né? Não, né? Já tava lá, já dava pra falar. Ele também não falou nada de uma coisa que a gente sabe que tá acontecendo, né? Quer dizer, não sei também, talvez vocês tenham perguntado, que é a questão dele tá falando do planejamento, sempre falando que com o Luiz Felipe Scolari, que o Scolari está participando das reuniões, mas ele não confirmou que o Luiz Felipe tem contrato, né? Mas ele não confirmou nada, ninguém chegou e falou assim, o Filipão é o técnico. Ele deu uma entrevista lá que eu vi e ele disse assim, a tendência é prosseguirmos com ele. Então ele falou. Ele fala, a tendência é essa, né? Ele não vai falar isso porque o futebol, né, ainda tem mais 4 rodadas, tem gente acima dele que vai definir isso, mas ele disse, a tendência é a permanência, então é a continuidade. É porque eu não vi ninguém falando. Bom, isso posto, a gente seguindo aqui na pauta do Galo, vamos falar justamente sobre essas renovações, né, Pedro Abílio? Mariano e o Lemos com contratos renovados. Depois de já ter anunciado a renovação com o Renzo Saravia, né, na semana passada, o Atlético confirmando essas outras 2 renovações. O Mariano chegou em julho de 2020, viu, Rafa? No meio da pandemia, disputou poucos jogos naquela reta final de ano, mas a gente precisa lembrar que o campeonato se estendeu, né? O brasileiro foi até 2021 e em 2021 ele fez o maior número de jogos com a camisa do Atlético, até por esse fator também, mas porque veio de uma temporada um pouco mais saudável. Em 2020 foram 11 jogos, em 2021 ele fez 50 partidas, em 2022 44 e esse ano, já afastado por lesão mais uma vez, 35 jogos. Foram 3 assistências na temporada 2023. Mariano agora tem seu contrato renovado até dezembro do ano que vem. Vale lembrar, né? Um jogador já mais experiente, 37 anos, completa no meio do ano que vem 38 e assim vai estender, né, o seu vínculo com o Atlético. Já o Maurício Lemos era meio que uma renovação já programada em relação às metas para serem batidas no seu contrato de empréstimo quando veio do futebol europeu. O Lemos, diferente do Mariano, fica até dezembro de 2025, prevê o contrato. Então, a renovação com o zagueiro uruguaio, ele tem 27 anos, chegou ao Atlético nesta temporada e por boa parte do ano foi titular. Bom, queria saber primeiro do Lélio Gustavo, concorda com essa renovação do Mariano, Lelão? Olha, a gente comentou aqui semana passada, né? Fosse eu, talvez não teria renovado, mas eu entendo que o Atlético, e até uma utopia minha, né? De que estaria preparando mais um ex-jogador ali. Ele vai preencher a cota do Hever, viu?
vai preencher a cota do Hever, de que vai se preparando aí para ter mais um ex-atleta daqui a pouco trabalhando aí no seu clube. Eu acho isso bacana, acho que o Mariano tem muita coisa para passar e eu espero que o Filipão saiba fazer com que o Mariano também ajude. É o meu microfone? É, sim, senhor. Espero que ele ajude o Vitinho aí nessa transição dele das categorias de base para o profissional. E o Lemos não há o que discutir. Hoje ele é um dos principais zagueiros do Atlético, pelo menos na minha opinião. E aí, Seabra? Olha, justamente o que o Léo falou, a gente conversou sobre isso um pouco semana passada. Eu tava conversando com o Paulo, colega nosso aqui da redação, e o Paulo até falou uma coisa que me despertou. Eu também não sei se eu renovaria com o Mariano, justamente por ter o Vitinho, o Vitor Gabriel. Para mim, já renovou com o Sarabia? Então, beleza, o Sarabia seria o titular e o Vitor Gabriel, o Vitinho, o reserva imediato. Mas aí só ficariam os dois. E aí, o Vitinho tá pronto? Não tá? Vai ser queimado? Não vai? Não sei. Então, o Paulo até falou uma coisa interessante. Você tendo o Mariano ali, faz uma transição para 2025, aí sim, pensando já no Vitor Gabriel lá na frente, vai estar com 19 anos em 2025, né? Aí sim, mas eu acho que pro Campeonato Mineiro, por exemplo, onde a gente sabe que a exigência é menor, aí colocar o garoto para jogar. Aí é o momento de colocar o garoto para jogar. Se for colocar Sarabia ou Mariano no Campeonato Mineiro, aí nós estamos simplesmente tirando a oportunidade de um garoto da base que tem futuro, tá lá com a seleção sub-17 e pode mostrar a bola. Mas eu não sei se eu renovaria, mas pensando nessa transição para 2025, quem sabe, acho que pode até ser sim. Eu concordo com o Seabra, viu, Di? Eu também não teria renovado com o Mariano. Mas eu ouvi a explicação da diretoria do Atlético, a explicação é a seguinte: é o Saravia o titular, o Mariano será o reserva, exatamente para não tirar o espaço do Vitinho. Se eles contratam outro lateral, eles não ficam com o Mariano, contratam outro lateral, esse lateral vem e arrebenta com tudo, é o melhor do planeta Terra. O que eles fazem com o Vitinho? Então a ideia é a preparação, essa é a ideia do Filipão, da comissão técnica e da diretoria, a preparação e o espaço pro Vitinho. Entendeu? E por isso fazer essa transição com mais tranquilidade. Porque se eles contratam um outro, eles vão ter que procurar no mercado, né? Aí contrata o cara, gasta o dinheiro. E aí o espaço do Vitinho? Vai que esse homem dá certo demais da conta. E aí? Não é cultura do futebol, né, Rafa? Expor os números do contrato em relação a salários, a luvas, mas o que o Atlético está fazendo com o Mariano é uma redução no que ele tem de vencimentos hoje. A renovação pro ano que vem, ela significa um custo um pouco menor. E isso implicaria também, né, num outro fator, além desse que a Edmara falou, técnico, né? Talvez um fator financeiro de se buscar um outro lateral. Eu acho, Rafa, só em cima do que a Edmara falou, é por aí, mas só que tem um detalhe, né? Nós estamos nivelando a titularidade do Atlético diferente da lateral esquerda. Porque você tem um nível de um lateral esquerdo. O Mariano vai ser reserva, nem que o Vitinho vai ser. Eu tô dizendo assim, a explicação deles é a seguinte: os três vão ficar. Esses três são os laterais ali. E aí eles vão se resolver, quem tiver melhor. Mas dando espaço pro Vitinho, que é uma cobrança que a gente faz muito, de ter a base. Por quê? De onde que vai vir o dinheiro do Atlético? De quem é dele. Não, mas tá dizendo que vai ficar desequilibrado. Mas eu acho que hoje, se você pegar o nível do Atlético, técnico do Atlético, você tem um lateral esquerdo que dispensa comentários. Sim. E você tem uma lateral direita que até desde 2021 também, quando houve aquela coisa de Mariano Guga, sim, não tinha uma afirmação de você ter aquele cara que fala assim, esse aqui é o lateral titular, o Atlético não tem. E aí, quando você tem essa situação do Mariano com as lesões, qual que é a expectativa? Vai jogar pouco ano que vem, porque ele vai dar um espaço pro Vitinho. Mas aí, será que o Saravia ele tem condição de ser esse titular nesse nível que a gente espera de intensidade do Atlético? Não, acho que não. Por isso que eu não renovaria com o Mariano e eu contrataria um jogador para chegar e ser o titular do Atlético. Ser o titular, o Vitinho pode ter essa transição. O Léo tá perguntando, quem não tem no mercado. Não, aqui. Qual seleção que tem o maior número de jogadores disponíveis para se convocar? O Brasil. Quem é o lateral direito do Brasil? Interrogação. O Emerson Royal hoje. Ô Lélio. Aqui, dá licença que eu vou chegar ali ao banheiro que daqui a pouco eu volto. Vai não, Lélio. Volta, Lélio. Volta. Ele já saiu mesmo. Corta do quadro aí, gente. Mas aí é o grande ponto que você tem o Cília.
o Siga tá aí para poder achar esses jogadores. Mas não é E no mercado sul-americano tem muitos jogadores aí também, né? Com oportunidades, não sei. Eu já dei umas dicas aqui, viu? Basta ver os vídeos do nosso amigo chileno o Garcês, que ele indica muito jogador sul-americano bom aí para todas essas posições precárias e que não temos tantas opções assim no mercado brasileiro. Pessoal, 5:30, Pedro Abílio, pra gente fechar com o seu destaque final desta primeira parte do Atlético. Falar justamente sobre o Mariano, né, que com dores na panturrilha vinha afastado, mas participou do treino normalmente. O Bruno Fux correu no campo, segue o processo de fisioterapia para retomar depois da lesão na coxa, e o Eduardo Vargas na fisioterapia também, outro que fez ali algumas corridas no campo, como as Giovanas, né? A Giovana Pires e a Giovana Oliveira puderam observar lá junto com o Breno Galante e toda a turma da imprensa, recuperando da lesão no joelho. O Batalha também na fisioterapia, mas esse ainda sem trabalhar no campo, né? Se recuperando da artroscopia. Esse tem feito bastante falta. A gente volta ainda no Tempo Esporte para falar de seleção e para falar do cara que tá se aposentando, né, Rafa? Tem que falar. Esse aí é só o maior campeão da história do Atlético. Conquistou tudo e mais um pouco. Ô, Breno Galante, valeu demais, velho. Volte mais vezes presencialmente. Valeu, e amanhã tem mais Atlético aqui em Um Tempo Esportes. E só para poder registrar aqui também, hoje quando a gente tá fazendo uma visita lá, quem chegou para visitar também a Cidade do Galo foi o Belmiro. Olha que massa, como é legal, assim. Bom, né? Foi bom porque a gente não teve aquela oportunidade de sentir a falta dele lá. Ele tava lá, né? Só que ele tava visitando, mas é um cara que tem uma identidade incrível com o Atlético. Chegar na Cidade do Galo e não ver o Belmiro, já pensava. A época que a gente ia sempre lá era Bel, Ligeirinho, Seu Du. Ligeirinho tava lá. Uma galera lá. Pessoal sensacional, viu? Rafa, até amanhã. Valeu demais, velho. Um beijo pro Bel. Gente, Belmiro tem história demais, né? À toa que tem bandeira de torcida pro cara, né? Não precisa nem falar, não. E de uma simplicidade, né? Nossa! Ele nunca fez marketing. Cara, é um ele doce. é do carinho ele é um doce dos jogadores mesmo. E tudo. Né? Show de bola. Pedro, até daqui a pouco, meu velho. Até já.